negócio, esse 39 que fecha esse bloco sobre Gog e Magog, né? Aqui você tem uma série de coisas interessantes para serem explicitadas. Vamos começando a ler, porque daí, essa parte de 39, de 1 a 8, de 39, 1 a 8, nós vamos falar sobre o assassinato de Gog. Depois do sepultamento de Gog. E a parte que eu mais quero comentar com vocês é o banquete. Eu não sei se vocês se deram conta do quão chocante é esse trecho, do quão terrível é esse trecho desse banquete, com uma série de inversões de papéis. É isso que eu quero que vocês percebam, tá? Andando rapidinho no 1 a 9. Quer ler, padre, para mim? Você está mais... Hoje está com Bíblia física, não é com Bíblia virtual? Tu, filho do homem, profetiza contra Gog e disse: assim diz o Senhor Deus, eis que estou contra ti, Gog, príncipe cabeça de Mozoque e de Tubal. Na minha versão, príncipe de Ros, Mozoque e Tubal. Aquele problema que a gente já conversou, que eu não aceito essa versão de Ros. Não existe um lugar chamado Ros, né? Continua, padre. Far-te-ei voltar e conduzir-te-ei, fazendo com que subas desde as extremidades do norte, e te trarei aos montes de Israel. Então, olha, gente, observação que já foi feita, mas às vezes não custa repetir. Que tempo verbal tá? Presente, passado ou futuro? Futuro. Olha, fartei, aqui na minha edição, tá? Que te volvas e te conduzirei, fartei subir, trarei aos montes de Israel. Então vocês veem o porquê agora, talvez vocês entendam mais, quem não entendeu, eu acho que a maior parte de vocês já entendeu o porquê, que se fala tanto de que esse bloco Gog e Magog, ele tem um cunho escatológico, né? Continua, padre. 3. Aí quebrarei o teu arco na tua mão esquerda. Quebrarei, é? Não é tirarei? Ferir. Bom, tudo bem, então tá. Ferir. Eu acho que tá mais para tirarei, viu, padre? Ele vai tirar da mão dele. Continua. Farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Sobre os montes de Israel cairás tu, juntamente com as tuas tropas e com os povos que te acompanham. Olha, gente, então não é só Gog e Magog, Gog, príncipe de Magog, né, de Mesher-Tubal, que vai cair todo mundo. Esse dado é importante. Vai cair todo mundo que está junto com ele. Isso vai ser repetido daqui a pouco, tá? Continua, padre. Entregar-te-ei às aves de rapina de toda espécie e aos animais selvagens para seres devorados. Espera um pouquinho. Olha, gente, daqui o que eu quero alertar para vocês, que a extrema humilhação de Gog e todos os que estavam com ele, qual é? Isso daqui é um ponto central teológico. É a falta do sepultamento, gente. Se ele vai entregar para as aves de rapina, é porque ficarão. Depois vocês vão ver que vai ter o sepultamento. Mas por enquanto, você tem claramente de 1 a 8, você tem uma espécie de oráculo, de programa. Tá? Continuando. Cairás em pleno campo, pois eu disse, oráculo do Senhor Deus, enviarei fogo a Magog e aos que habitam as ilhas em segurança, e saberão que eu sou o Senhor. Farei com que o meu nome santo
seja conhecido no meio do meu povo Israel. E não consentirei na profanação do meu santo nome. Então saberão as nações que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Olha esse trecho, ele é a justificativa teológica de tudo que Deus fará. Então, qual é o motivo? Ele está explícito aqui. Qual é o motivo de Deus fazer isso? Mais do que uma vingança, gente, é fazer com que o nome do Senhor seja conhecido e santificado. Olha quantas vezes atentem para isso, que a raiz kadosh, para quem sabe hebraico, ou a palavra santo, para quem não sabe hebraico, é repetida nesses dois versículos. Então, quando uma palavra é muito repetida, além de ficar evidente que ela é uma palavra-chave, uma palavra-tema, você tem que dar uma olhada também o que está por detrás disso. Então ele fala, vai acontecer, vai tirar as armas da mão dele, vai entregar para as aves de rapina, vai não sei o quê. E de repente é desconcertante. Qual é o motivo de tudo isso? Simplesmente de que o nome do Senhor seja santo. Que seja, olha, conhecido no meio do meu povo de Israel. Gente, no meu povo de Israel. Olha que coisa interessante. Você está numa situação, num contexto de quê? De exílio. O exílio aconteceu por quê? Pela quebra da aliança. Então, Deus está querendo, na realidade, você faz essa leitura agora menos evidente, é o restabelecimento do quê? Da aliança. Vocês estão percebendo aonde vai o... né? Ok, 7, farei conhecido o meu nome e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. Quem profanou o santo nome de Deus? Foi Israel, gente. Tanto que ele está lá no exílio, não é isso? E além de Israel, as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Então esse trecho, você vê que tem 3 ou 4 vezes, eu não contei, mas a palavra santo, né? Deixa eu ver. Olha outra coisa muito interessante. Deus conduz seus inimigos a um certo local para desarmá-los e destruí-los. Então está lá, né? Te volvas e te conduzirei. Eu farei com que você suba aos montes de Israel. Então, Deus passa do capítulo 38, mais das palavras, para a ação efetiva. Você há um deslocamento, né? Deus é o sujeito de cada verbo desses versículos. Às vezes, gente, quando eu falo isso, parece uma coisa tão evidente, mas entenda o que está por detrás. Porque às vezes uma leitura rápida, você não se percebe de como o tom mudou. Do 38 era a palavra, aqui já é a ação. E Deus é o sujeito dessa ação. É Deus que está conduzindo e levando esses povos, Gog e os povos que o apoiaram, ou levará, né, porque é escatológico, para esses campos de Israel. Eu queria perguntar uma coisa, quando ele fala, levarei aos montes de Israel, isso tem a ver porque os montes de Israel é onde há a manifestação do Senhor? Então, exatamente, porque os montes sempre tem montanha, tem árvore, né? Montes de Israel. E outra coisa, a realidade inclusive tem uma interpretação, vamos supor que esse fato seja histórico, se não como totalmente retratado aqui, se chegou à conclusão de que esse local é perto de Jerusalém, né? E é um monte mesmo, e geralmente monte é o lugar que Deus se manifesta. Então monte, gente, nunca invertam a relação das coisas. Um lugar é sagrado porque Deus se manifestou. Não é Deus não se manifesta porque o lugar é sagrado. Não, o lugar se torna sagrado pela manifestação divina. E Deus se manifestou no Monte Sinai. Percebe? E aqui você tocou num ponto que eu não queria falar agora, mas já vou falar. Eu acho que eu tenho que pegar esse gancho. Quando vocês entrarem no bloco, presta atenção, gente, que eu já
estou adiantando o bloco 40 a 48. De 40 a 48. A coisa que eu mais quero que vocês se deem conta nesse bloco é o grande paralelismo que existe entre esse bloco e a teologia sacerdotal. E eu vou deixar isso claro para vocês, inclusive mostrando os trechos de 40 a 48, você praticamente, numa outra situação, numa outra linguagem, você está reproduzindo coisas que aconteceram em Êxodos até Números, inclusive a divisão da terra de Israel para as 12 tribos. Quem já leu esse trecho vai entender o que eu estou falando. Quem não leu, vai ler em casa e vai pensar no Êxodo, na Revelação, em todas essas etapas, na libertação, na divisão. Eu já estou chegando em Números, tá, gente? Depois, né? E na divisão da terra. Então você tem uma dependência muito grande como chave hermenêutica para você entender esse trecho lá, a teologia sacerdotal e os acontecimentos de Êxodos a Números. É uma dica. Quem ainda não leu esse trecho não está entendendo a dica, mas na hora que lê, já vai pensando nisso, né? Olha que coisa interessante. Gog e Magog e as suas hordas, eles iam e eles despojavam, eles tiravam as coisas da onde eles conquistavam ou enfim, invadiam. E agora o papel se inverte. É isso também que eu quero que vocês percebam. Deus está conduzindo eles para um local e Deus está despojando aqueles que despojavam. Essa é uma observação do bloco, né, daquele 2 volumes de Ezequiel que eu comentei, da livraria editora Cultura Cristã. Não é só dele, porque eu vi em outros, né, porque é tão evidente assim, quer dizer, tão evidente. Quando você percebe, é evidente. Né? Porque às vezes a gente fala, mas está na cara. Não, não é que está na cara. Mas olha, a retirada de todos esses objetos, vocês veem quantos objetos ele vai tirar ou quebrar, como não? O arco da mão esquerda, cair as flechas da mão direita, cairá todas as tropas e os povos que estão contigo, né? Então ele está tirando, ele está despojando aquele que despojava antes, né? Cairás em campo aberto, quer dizer, não tem a mínima proteção, não tem proteção de nada, está totalmente vulnerável às aves de rapina e tudo, né? E no 6, eu queria comentar mais sobre aves de rapinas, mas não vamos não, porque senão vai ficar, né? Meterei fogo em Gog, em Magog, e nos que habitaram seguros nas terras do mar, ou terras costeiras, eu peguei uma outra tradução, no 6, né? Está fazendo ilhas, exatamente, as regiões insulares representadas por Tarsis, ou Tarshish, lembram? Né? E outra coisa, gente, as ilhas, não se esqueçam que Tarshish, ou Tarshish, ou Tarsis, era filho de Yavã. Yavã é a Grécia, e a Grécia tem um monte de ilhas, então está tudo amarrado. A gente está voltando lá em Gênesis 10, né? Quando pensa em, não fala, porque aqui não fala explicitamente, mas quando pensa em Tarsis. E olha que coisa, meterei fogo em Magog nos que habitam seguros nas terras do mar, ou nas ilhas, ou nas terras costeiras. Olha a ironia, eles estavam se sentindo absolutamente em segurança, né? Mas eu posso fazer um parênteses? Pode e deve. Esse pedaço que nós vimos aqui, com outras nações, não está muito semelhante ao que está acontecendo hoje, às vezes, nas nações. Como Claro, se você pegar, assim, num sentido
gente dizia como se chama? Em linguística estruturalista, se você pegar, não o elemento, por exemplo, mas você pegar os atores e as situações sem dar nomes, épocas, elas se repetem muito. Por isso, você vê aí, e aqui você é um texto escatológico, né? E você tem elementos que se você pode interpretar sem neura, né, gente? Não vamos agora também fazer que nem montamos, vender tudo e ir pro mato e, né, esperar o mundo acabar e pronto. Daí ele ficou sem nada, sem a mulher que fugiu, aproveitou o ensejo. Quem não conhece a história de Montanos, leia, viu? Muito interessante. O século II, por aí. Foi um movimento, uma neura meio escatológica e tal. Tudo bem. E aí, o que acontece? Você tem realmente, em todas as épocas, Lúcia, se repetem problemas de invasão, de guerra, de dominação, né? Isso é inerente à história também humana, né? Muito bem, o 7 e o 8, tá? É aquilo que eu comentei já, que farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel. E nunca olá. Você ficou brava comigo com o comentário que eu fiz? Não. Cuidado, menina, você é muito jovem, você ainda vai aprender. Essa daqui, botando fogo na lenha na internet. Fogo na lenha? Estão falando no Twitter que tem tropa de choque atrás do MASP. Aí eu dei um recadinho só, falei, olha, cuidado que os boatos também podem levar a conflito. Cuidado. Eu não estava falando assim, galera, leva lá coquetel molotov. Falei, cuidado, pode ter tropa de choque, fujam do MASP. Onde caberia a tropa de choque atrás do MASP, menina? Raciocina. Você já foi lá? Você já foi no voo do MASP? Aqui é um voo enorme, não dá. Professora, mas estava todo mundo ontem meio que zoando, assim, não falando sério, que o pessoal tinha falado que ia ter um acordo e ia ser pacífico só para fazer uma volta de PM e pegar todo mundo, preparado. Né? Então vamos lá. Então aquilo que eu falei, o reconhecimento de Deus não foi um resultado acidental, mas sim um alvo divino desde o início. Então o que eu quero dizer com isso, gente? Que desde o início do relato de Gog e Magog, o objetivo está colocado, a ação divina está colocada, o texto deixa isso claro. E qual é esse objetivo? É o reconhecimento da santidade de Deus no meio do seu povo e que os outros povos saibam quem é Yahvé. Embora eu não goste dessa palavra Yahvé, estou falando porque a maior parte das Bíblias põe muito Yahvé, né? Mas, ó, eu tenho que dar o braço a torcer, Sara, que eu gostei da manifestação de ontem. Fora aqueles neuróticos querendo pular o palácio e aqueles do Rio que invadiram a Assembleia, eu achei que foi emocionante. Eu achei que foi uma coisa para os políticos e a sociedade botar as barbas em mão. E professora, Então, aqui dito, pode gravar e deixa gravar. Professora, o governador antes falava. O governador falava que antes era o governador estava falando que antes eram os baderneiros, agora virou manifestantes, né? Você vê. Exatamente. Como se não tivesse nada para se manifestar contra. E a coisa que, uma análise que estava sendo feita ontem no Globo News, e realmente, finalmente, aí sim, dentro desse espírito, se passar disso, eu volto a falar outra coisa. Mas enquanto estiver nesse espírito, finalmente a indignação saiu do virtual para o mundo real. Eu estava vendo também. Porque muitas vezes, a internet, a página do Facebook está cheia de reclamações, né? Só que tudo bem, fica só no mundo virtual, como eu disse na Globo News. E dessa vez, o mundo virtual serviu para organizar o mundo real. O que eu achei bacana também que eu vi Porque sem internet não haveria essa movimentação eu estava vendo também nessas proporções.
as análises, professora, que nenhum grupo político conseguiu se apoderar dessas manifestações. Você pode ver que nem Serra, Aécio Neves, exatamente. Na rádio que eu estava ouvindo, acho que é a CBN, dizendo assim que os políticos não estão entendendo o que está acontecendo. Eles não estão sabendo, eles estão tentando entender. Vou falar. Deu cabeça. Você pegou a avaliação? Não, se a senhora você sabe que você recebeu você vai registrar? Viu, gente? Então, você tem uma situação no Gog e Magog que é tão, assim, espetacular, então, é um dos dois capítulos da Bíblia mais complexos e mais, né, difíceis de analisar, tanto historicamente quanto teologicamente, mas uma coisa fica absolutamente clara. Eu até lembrei, eu falei que eu fiz ciências sociais, né? Eu até lembrei de uma situação sobre o Maquiavel. Todo mundo mete a boca no coitado do Maquiavel. Quando você for ler o livro do Maquiavel, quando você vai chegando no finzinho do livro, você vai ver que ele não é maquiavélico. Porque as pessoas que leram... Sabe, você vê uma intenção quase que doce, quase que bondosa no escrito dele. Eu sei que é um absurdo fazer uma aproximação dessa, gente, mas é uma aproximação puramente literária, tá? Não é? Pelo amor de Deus, né? A mesma coisa é que você vê toda essa situação de Gog e Magog que deu origem, principalmente nos anos 70, né, nos anos de Guerra Fria e tudo, há tantas profecias escatológicas de fim do mundo, principalmente com a Guerra dos Mísseis, com a Rússia, Rosh, não é Rosh, é Rússia, aquilo que a gente comentou aula passada, e que não tem sentido nenhum, né? Aí você vê que o propósito de tudo isso, no fundo, é um só. A santificação é quase que um reatar a aliança de Deus com o seu povo. Não se esqueçam que a situação em que essa profecia, essa profecia, né, se dá em Ezequiel é na situação do exílio, na situação em que a prova mais viva desse rompimento da aliança e principalmente daqueles pilares que eu cheguei a falar para vocês em outros cursos, né? Você tem Deus, a terra e o homem, não é isso? Então o homem rompeu com Deus, né? O homem foi tirado da terra com o exílio, né? Aqui. E aqui você pode dar que nome? É a desobediência à aliança. É a desobediência à aliança e dando como... Então ele quer restaurar isso. Deus quer restaurar isso. Pura e simplesmente é isso que o texto deixa. Então, assim, se vocês lerem, claro que tem outras perspectivas e outras óticas, mas se vocês lerem, começar lá do 38, tá? Quando chega aqui, te dá uma quebrada, é um pouco desconcertante, não é? Eu senti isso, né? E quando ele diz, isso daqui é só para aqui os hebraístas e teólogos de plantão, quando eu digo santo em Israel, é uma linguagem tipicamente de Ezequiel, é um locativo que você não vê praticamente em outros, porque você fala santo de Israel, seu uso genitivo. Isso eu estou falando mais para quem sabe hebraico e quem está, independente do meu curso, que está
estudando mais, né? Aqui ele usa o santo em Israel. Isso é muito ezequieliano, como gostam de dizer os analistas, né? Tem uma frase que é Kodosh, Kodosh, Adonai Sabaoth. Kadosh, 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 Santo, Santo, isso. Senhor dos Exércitos. Isso. Essa frase, ela é encontrada na Bíblia ou ela é posterior aos Não, eu acho que ela tem sim. Fala, Isaías, eu só não sei o... esse é o problema, eu não ia saber aonde, mas é assim, é bíblica. Curiosidade. Qual que é a pronúncia mesmo, certo? Kadosh, Kadosh. 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 Evita abrir muito os os e os es. Kadosh. Nas línguas semíticas. Evita falar Kadosh. Não, Sefer, aí a cegolada é aquela que tem dois es, aí sim. É o único caso, né? Mas é Kadosh, Kadosh. E olha, gente, só continuando aqui, no 8, eis que vem. Nós lemos o 8 já? Não. Porque aqui é uma unidade que eu falei, de 1 a 8, né? Eis que vem e se cumprirá, diz o Senhor Deus. Este é o dia de que eu tenho falado. Olha aqui, gente. Olha a linguagem no futuro. Olha aqui a marca escatológica do texto. Eis que vem e que se cumprirá. Você lê, você tem impressão, você está vendo a batalha, você está vendo ele morrer, você está vendo as aves de rapina, mas vem e se cumprirá. E aí também é uma coisa que às vezes as pessoas não se dão muito conta, né? E que dia é esse de que ele tem falado, gente? Veja lá no 38, um pouquinho mais para trás, 17. Assim diz o Senhor, Deus, não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais então profetizaram durante anos, que te faria vir contra eles? Agora, eu devo ser honesta com vocês e dizer que nem todos aceitam uma referência a esse versículo 38, 17. Agora, eu optei por aceitar e eu acho que você está dentro de uma unidade que você pode dizer, uma perícope completa, que são os capítulos 38 e 39. Então, eu acho que jogar essa referência para outros textos é um pouco mais complicado. Dentro da medida do possível, assim, eu opto sempre em procurar ver a referência mais próxima. Isso é uma opção exegética minha. Pode não ser necessariamente sempre a mais correta. Mas aqui eu acho que, né? Aí você tem o 9 e o 10. Quer ler para mim, Marco Túlio? Os habitantes da cidade de Israel sairão em busca de armas para queimar, broquéis, escudos, arcos, flechas, cravas e lanças. Espera um pouquinho, como que está a sua tradução? Os habitantes Das cidades de Israel sairão em busca de armas para queimar. Não tá bom. Sabe por quê? Eles não vão sair em busca de armas. Aí é o problema de tradução e de exegese. Olha o problema da exegese na tradução. Eles não vão buscar as armas já vieram para eles. Que armas são essas, gente? As do Gog e toda a sua horda, que Deus tirou todas essas armas deles. E foram tantas, olha a sutileza do texto. Foram tantas armas que vai ter armas para queimar durante quanto tempo? Meses. 7 anos? Não. Anos. Tá, meses é anos. Você tem razão. Eu entendo. Vai levar 7 meses para enterrar, mas 7 anos para queimar as armas. Gente. O meu está 7 anos para queimar. Não, tá certo. 7 meses para enterrar. Ela me lembrou, porque eu
já confundi os anos com os meses, mas aqui está certo. 7, recorrência do 7 é importante. Fala, querida. Eles vão queimar tudo. E não se esqueça que as armas, pelo menos o corpo das armas é de madeira, bem. Tá? Então isso é uma fonte de madeira. Se a gente for ver do ponto de vista econômico, já resolve o problema deles por 7 anos, porque eles vão queimar, mas assim, nas comentários que eu vi, eles vão se utilizar inclusive para queimar para coisas, como fonte de calor, entendeu? Não só o queimar ritualístico. Agora, aqui já é meio viagem, porque o texto em si não diz exatamente a finalidade do queimar. Tá? Mas essas armas é de Gog e de toda a sua horda. E olha a questão retórica, não deixa de ser do texto. Vai ter armas para 7 anos, para queimar durante 7 anos. Olha como eles eram poderosos, entenderam o subdiscurso? Pela parte A do versículo 10, que dá essa visão, porque eles não vão retirar mais lenha dos bosques. Então dá a entender que eles vão usar como fonte de calor. Espera um pouquinho que o meu Ezequiel pulou aqui para o capítulo 7, porque não sei o que eu fiz aqui, acho que na hora de levantar. Vamos lá, querido. No 10, 39, 10. Então deixa eu ler primeiro. 9. Os habitantes das cidades de Israel sairão e queimarão. Por isso que a sua não está muito boa, porque eles não vão em busca, eles não precisam buscar. Essas armas vão chegar neles. Deus não trouxe Gog e as suas hordas para os campos de Israel, então não tem esse processo do povo, aspas, de Israel buscar. Já vai chegar prontinho na mão deles, tá? Sairão e queimarão de todo as armas. Olha isso daqui. Em termos de estudos militaristas e coisa, é um prato cheio para os estudiosos, porque é um dos poucos lugares onde se cita em maior número, junto no versículo, armas. E às vezes é um pouco difícil, inclusive, de traduzir todas com precisão, viu, gente? Mas, vamos lá. Durante 7 anos acenderão o fogo com elas. Não precisarão trazer lenha do campo. Não, mas antes eu queria ler o nome das armas. Olha, de todas as armas: escudos, paveses, arcos, flechas, bastões de mão, lanças, tá? Então, às vezes a gente lê assim uma coisa e fala, saco, já passa rápido, mas isso em termos de estudo é importantíssimo, esses vocábulos, para quem estuda, por exemplo, táticas militares. É um exemplo, tá? Farão fogo com tudo isso por 7 anos. 10 agora, pode ir, Antônio. Não precisarão trazer lenha do campo, você tem razão. nem cortá-la do mato, pois acenderão fogo com as armas. Assim despojarão os que os despojaram, e saquearão os que os saquearam. Oráculo do Senhor Deus. Viu? Não. É que eu estou pensando agora. Só queria comentar alguma coisa. Sim, lembrei. Isaías. Lê para mim, padre. Você vai mais rápido lá no Isaías 9, 4 ou 5. Depende da versão. Questão de queimar os despojos, tá, gente? Então, aqui ele queimou armas. Mas olha em Isaías o exemplo, que interessante. Com efeito, toda a bota que pisa ruidosamente no chão, toda veste que se revolve no sangue serão queimadas, serão devoradas pelas chamas. Pelas chamas. Aqui você tem as roupas do inimigo manchadas de sangue. Então isso também é uma questão de purificação. Uma questão de purificação do ambiente e de tudo. Padre, Salmo 46, ou 9 ou 10.
46, os versículos 9 ao 10. Ainda sobre o mesmo assunto. Então vocês veem que era uma prática, porque quando eu mostro outras situações parecidas, é para mostrar para vocês que era uma prática. Acaba com as guerras até o extremo da terra, quebra os arcos, despedaça as lanças e atira os carros no fogo. No fogo, tá, gente? Então isso é muito interessante. Gente, do sepultamento, eu não vou ler e não vou falar muito, eu só vou falar uma coisa. Eu só quero que vocês leiam o sepultamento, botem aí nas anotações de vocês, o versículo de 11 a 16. Mas só tem uma coisa que eu quero comentar com vocês, porque senão a gente não vai ter tempo de entrar na parte que eu mais quero, que é essa questão do banquete, do sacrifício, do banquete sacrificial. Teria bastante coisas para comentar, mas o que é importante é que eu quero que vocês leiam, do 11 ao 16, eu quero agora que leiam o 16. Quer ler, Suzana? Capítulo 40 já? Não, 39 mesmo. No 39, gente, os versículos de 11 a 16 se referem ao sepultamento de Gog. Mas tem todo um jogo de palavras que em português vocês nunca vão entender. Então, entre outras coisas importantes, eu escolhi isso para comentar com vocês dessa parte. Meu 16. É bem pequenininho. Não, um pouquinho antes. Também o nome Ramoná. E outra tradução? Hã? Os das forças. Os das forças eu não consegui entender. Da multidão? Tá. Também é o nome de uma cidade. Multidão. Tá bom. Assim, com muita boa vontade, tá. É um jogo, gente. Não existe a cidade de Ramoná. Ramoná. E em cima ele fala, no 15 ele fala do vale de Ramon Gog. Isso. Mas aí que tá. É aí que eu preciso ajudar vocês a lerem o texto. Ramon, em hebraico, Ramon, não é o H suave aqui, tá? É o re. É aquele assim, tá? Não é esse, tá? É esse. Ramon, em hebraico, quer dizer tumulto. Tumulto, né? Assim, tá certo? Ou tumulto? Legal. Tá? Tá bom? Tumulto. Olha, quer ver o som? Alvoroço, tumulto, agitação, alvoroço. Alvoroço, tumulto, agitação, Ramon. Multidão não seria não, né, professora? Então, multidão, só nesse sentido. Sim. Quando vem aquela, né? O tumulto, a agitação é provocada pela multidão, pessoas, né? Eu acredito, tá? De hoje. Por que assim purificaram a terra? Eu já vou te explicar. Onde que eu peguei aqui? Vamos lá em 5, Ezequiel 5, versículo 7. Isso só para a gente poder ficar dentro do próprio texto de Ezequiel. Eu acho que... Você quer ler, Cristiano? Começa no 5:5, para fazer mais sentido. Assim fala o Senhor Deus. Esta é Jerusalém. Eu a havia situado no meio das nações, e com outras terras em torno dela. Pode continuar, professora? Deve continuar. Agora vem a chave para vocês entenderem o termo Ramon, associado a Jerusalém, gente.
Então tem uma leitura aí bastante sutil que não é fácil ir sozinho para ela, tá? Tá. Ela se rebelou contra as minhas decisões com mais perseveridade do que as nações, e contra as minhas leis mais do que as terras que a cercam. É que rejeitaram minhas decisões e não caminharam segundo as minhas leis. Assim, pois, fala o Senhor Deus, por causa de vossa insolência, pior do que as das nações que vos rodeiam. É que não foi boa a tradução, mas por causa da sua rebeldia, do seu tumulto, da sua rebeldia, por Tá. causa do seu Ramon, Ah, tá? Que as nações que estão ao vosso redor e não tendes andados nos meus estatutos. Então, olha, gente, olha a sutileza da leitura aqui nesse trecho. Então, eu estou pegando alguma coisa só do 11 ao 16, né? Porque não dá para a gente discutir tudo agora, tá? Mas isso é fundamental. Então, a palavra-chave aqui é Ramon. Tá? E ela, vocês viram que em 5, de 5 a 7, é associada a Jerusalém. Ai, meu Deus, Jerusalém é Ramon, é a que causou tumulto, é a que se rebelou, é a que foi a causa da quebra do contrato, da aliança. Então tem uma coisa muito sutil aí, tá? Então eu só vou ler rapidinho, só para naquele dia darei ali a Gog, um lugar de sepultura em Israel, o Vale dos Viajantes. Ninguém sabe também onde é esse Vale dos Viajantes. É por causa desse trecho que agora talvez vocês entendam o que eu tenha dito. Quando disse que ia trazer Gog para os campos de Israel, os autores, os pesquisadores acham que é próximo a Jerusalém. Eles acham que isso, a dica está aqui nesse jogo de palavras, a cidade de Ramon, a cidade Ramoná. E quem foi a cidade de Ramon? Conforme o próprio 5:7 foi Jerusalém. Entenderam agora? Tá? Vamos continuar. Então, o Vale dos Viajantes a gente não sabe, é o oriente do mar. Espantar-se-ão os que por ele passarem, nele sepultarão a Gog e a todas as suas forças, e lhes chamarão os vales das forças de Gog, ou Ramon Gog. Tá? Durante 7 meses, olha os 7 meses que eu quis enfiar lá, estará a casa de Israel a sepultá-los para limpar a terra. Claro, Tita, porque o cadáver exposto não deixa a terra purificar, né? Você tem que, e tem lugares específicos, né? Quando você volta lá pro Pentateuco, você vê inclusive o costume de se fazer as necessidades fora do acampamento, para não, né? E a mesma coisa a sepultura. Então, a partir do momento que você enterra o cadáver, você está purificando a terra, porque o cadáver exposto e as aves de rapina em cima, né, Bê? E as aves de rapina em cima, tudo bem? Então, por isso que eu li para te responder isso. Muito bem. Ser-lhe-ás memorável o dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Deus. Bom, acho que aqui está. Serão separados homens que sem cessar percorrerão a terra. Ok. Ao percorrer a terra. Muito bem. Então, o 16 é que é uma chave temática, é uma chave para interpretação não tão evidente, tá? Porque é isso, Ramon de Jerusalém, a Ramon, a revolta, o tumulto de Jerusalém, aqui eu fiz até uma anotação, é expresso no quê? Na recusa de seguir-se as exigências das leis e dos estatutos e leis de Deus. Dos estatutos e leis que mantêm a aliança viva, não é? Muito bem. Bom, limpar a terra, contaminação. Tita, se você quiser, tem um exemplo também disso, de Salmo 79, de 1 a 4, para essa questão de limpar a terra e a questão da contaminação. E essa contaminação
já que você perguntou, eu ia pular, mas eu falo. Ela é a contaminação por alguns motivos. O primeiro deles, claro, os cadáveres expostos. O segundo é a nação estrangeira que invadiu o espaço sagrado. Jerusalém. Jerusalém é a sede do templo, da morada de Deus. Não é verdade? E você teve o quê? A invasão estrangeira. E isso deixa o espaço impuro, né? Com os cadáveres, claro, né? E não é o mais interessante aqui, também já começa a inverter o papel. Essa contaminação não foi gerada pelos próprios jerusalemitas. Ela foi gerada de fora para dentro. Até o momento, essa contaminação, no sentido mais teológico e amplo da palavra, ela tinha sido gerada pelo tumulto e pela revolta de Jerusalém contra o seu próprio Deus. E agora ela está sendo contaminada, mas sem a participação do povo. Você já começa uma primeira inversão aqui, de papéis. E a inversão mais forte e mais chocante, a meu ver, não só em Ezequiel, como acho que em todo o Antigo Testamento, é o que a gente vai ver a seguir, no versículo 17. No chamado banquete sacrificial, banquete da vitória, enfim, tem vários nomes. Aqui, no meu, está o grande sacrifício do Senhor. Mas eu acho que o melhor nome para esse trecho, de 17 a 20, é banquete sacrificial. Lauto sacrifício. Hã? Lauto sacrifício. O quê? Lauto sacrifício. Lauto? Lauto. Lauto. Lauto sacrifício. Puxa, está muito chique a sua Bíblia. O que quer dizer isso? É o último trecho que a gente vai ver nesse capítulo, tá, gente? Porque eu prometi que a gente vai acabar a aula mais cedo, né? Para dar tempo de eu... Opa, estou voltando. Estou achando que eu estou com um caderno de hebraico, que eu vejo ao contrário. Ao contrário do nosso ponto de vista, né? Gente, primeiro vamos ler com muita atenção nos detalhes. Aí eu vou encaixando, mesmo que desordenadamente, porque realmente é um trecho que... Aí eu vou encaixando as observações. Então, de 17, deixa eu ver, a 20. Eu quero uma voz masculina poderosa de pastor. Tudo bem? Falou que era voz masculina. Edu, não, mas ele já entendeu que a indireta é para ele. De 17 a 20, devagar, Edu, e desculpa que eu vou te interromper algumas vezes, como sempre. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus. Dize às aves de toda espécie e a todos os animais do campo: ajuntai-vos e vinde, ajuntai-vos de toda parte para o meu sacrifício, que eu oferecerei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel. Parando. Gente, primeira coisa chocante. A primeira inversão. São sempre os homens que pegam os animais, vão imolar os animais, tirar o sangue, a gordura e oferecer em sacrifício a Deus. Vocês se deram, com sinceridade para vocês mesmos, vocês se deram conta de que aqui é absolutamente o inverso? É Deus que está oferecendo o banquete? É louco isso. Quer dizer, é uma coisa, são esses trechos que deixam Ezequiel assim, a gente sem saber como interpretar. Eu, Deus, oferecerei por vós, aves, animais, um sacrifício, grande sacrifício, nos montes de Israel. Olha os montes de Israel de novo aí. Continua, querido. E comereis carne e bebereis sangue. Comereis carne e bebereis sangue.
Porque no sangue, na visão semítica, é onde está concentrada a vida. A vida está no sangue. Por isso que a comida kasher ou kosher, dependendo se você for de origem mais, como que chama aquela? Você fala kosher, né? Você tira o sangue do animal antes de ir para a panela cozinhar tudo. Tira totalmente. Inclusive, aí os direitos animais, não sei o que, às vezes tem algumas revoltas, porque às vezes é um pouco realmente, eu vi uma vez, é um pouco Chocante. A criaturinha lá sofre. Meu Deus. Mas enfim, parece que tem outras formas de fazer menos. Mas o que eu vi é um pouco. Aí eu falei, não vou mais ser cachorro. Nunca mais. Entendeu? E olha, comereis a carne dos poderosos. Gente, que poderosos. E bebereis o sangue dos príncipes. Aí você começa, claro, a perceber que você está numa linguagem metafórica. Mas mesmo assim a linguagem é muito forte. Então, quer dizer, além de inverter o papel, é Deus que está oferecendo. É a carne humana. É a carne daqueles que ele despojou. Que ele, Deus. A carne que Deus despojou dos despojadores. Né? E que ele está oferecendo num banquete sacrificial aos animais e às aves de rapina. Né? Continua, querido, 18, vai. Pega do 18 o começo. Comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes e dos novilhos, todos engordados em Bazã. Continua. Do meu sacrifício que ofereci por vós, comereis a gordura até vos fartardes, e bebereis o sangue até vos embriagardes. A gordura e o sangue, justamente os dois elementos que nos rituais humanos normais são reservados para oferecer a divindade, gente. Você não queima a gordura para que o cheiro chegue nas alturas e agrade a Deus? Continua, querido. 20. A minha mesa vós vos fartareis de cavalos e de cavaleiros, de valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. Outro 20, que eu tenho certeza que tem outra. A minha mesa vos saciareis de corcéis, cavaleiros, heróis e guerreiros de toda a espécie. Outro ainda. A minha mesa vos saciareis com a carne dos cavalos e dos animais de tração, dos animais de todos os guerreiros. Oráculos do Senhor Deus. Tá. Saciai-vos a minha mesa de cavalos e cavaleiros, de heróis e de tudo quanto é homem de guerra. Eu achava que na minha ele se concentra nos cavaleiros. Ele fala cavalos, carros e poderosos e homens de guerra. Aqui eu percebi que quase todos vocês, e eu também, tem a tradução que seguiu mais a Septuaginta. Porque na realidade ele coloca, no texto hebraico, ele coloca outros. Ele não coloca valentes e homens de guerra, ele coloca outras palavras. Mas esse trecho é um trecho complexo, foi um trecho difícil de ser traduzido, tá? Então, olha, gente, primeiro, é um evento ritual. Tá? Metafórico ou não, está descrevendo um evento ritual onde os papéis são trocados. Yahvé mata os humanos em favor dos animais. O campo de batalha foi transformado numa enorme mesa sacrificial. Então, vocês têm que juntar as duas imagens no capítulo para entender isso. Você está falando daquele campo onde tem tantos mortos que foram já despojados das suas armas. Tem tantos mortos que vai levar 7 meses para os israelitas sepultarem. Nós vamos dizer esses meses, mas até agora não ouvi. Ah, achei. Achou, amor? Tá.
que oferecei no 18, comereis a carne dos poderosos e beberei o sangue dos príncipes da terra. Alguém tem outra tradução na continuação que não de carneiros, cordeiros e bodes e novilhos? Alguém tem alguma outra tradução? Touros cevados. Ah, tá, não, mas você sabe por quê? Porque o Targum é uma tradução barra interpretação que se foi feita do texto em aramaico, que ele já interpreta, e daí quase todo mundo passou a interpretar, como carneiros, cordeiros, bodes, enfim, novilhos, como nomes de animais, mas que na realidade está querendo designar, pela sequência do versículo, dá a entender que está querendo designar patentes da aristocracia. Tá. Como isso não está na Septuaginta, está só no Targum, eu estou só citando porque, dentro do contexto, a maior parte dos autores estão propondo não entender bodes, carneiros, novilhos, tal, como realmente animais, mas como uma série de outros homens e as suas patentes. Fica jogado aí o desafio. Isso porque, gente, ele diz assim, olha, comereis a carne dos poderosos, depois bebereis o sangue dos príncipes da terra. Aí vem carneiros, cordeiros, e os engordados em Baçã são aqueles ricos, opulentos, como eram as vacas de Baçã lá no profeta Oséias, ou Amós, Oséias, né? Fala, querida. A minha está assim: comerão a carne dos poderosos, e beberão o sangue dos príncipes da terra, como se eles fossem carneiros. Então melhor. Porque porque aí até eu acho que, embora não esteja mais fiel ao texto hebraico, você vê como é louco a questão da tradução. Ele está mais fiel ao que Ezequiel quis dizer. Lê então, desde o começo 18, lê em voz alta para os outros ouvirem e entenderem o que a gente está discutindo. Comerão a carne dos poderosos e beberão o sangue dos príncipes da terra, como se eles fossem carneiros, cordeiros, bodes e novilhos, todos eles animais gordos de Bazã. Gostei dessa tradução. Que Bíblia é essa? É a Nova Versão Internacional. NVI. Gostei dessa tradução. É a primeira vez que eu vi essa tradução. Ela está muito... Tá, fala para mim de Jerusalém. Ele fala: comereis a carne de heróis e bebereis o sangue dos príncipes da terra. 2 pontos. Todos eles, então o que ele falou antes, todos eles, carneiros, cordeiros, bodes e todos cevados de Baçã. Então ele ótima também. No lugar da explicação explícita, ele, claro. Vocês entenderam, gente, esse trecho, então, por enquanto? Né? Do 21 ao 24, eu só quero comentar uma coisa, gente. Esconder o rosto. Mas, olha, manifestarei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão, que sobre elas tiver descarregado, né? Desse dia em diante, os da casa de Israel saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Saberão as nações que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, aqui é claro, límpido, foram levados para o exílio, porque agitaram perfidamente contra mim, e eu escondi deles o rosto, e eu os entreguei nas mãos de seus adversários. Esconder o rosto, claro que fica evidente que é uma coisa, que é uma espécie de abandono, de não vou mais olhar por vocês e tal. Mas mais do que isso, que eu queria comentar com vocês, é que você tem várias ocorrências dessa expressão em outros textos do Oriente Médio, do modo geral,
um deles, um príncipe assírio, falando, não sei que príncipe, viu, gente? Eu peguei assim a referência, ele não deu o nome do dito príncipe. Mas aqui o que importa é o tom do que ele disse. Devo me virar e morrer se o príncipe herdeiro, meu senhor, desviar de mim o seu rosto. Se o príncipe herdeiro desviar de mim o seu rosto, eu devo morrer. Então era uma expressão simbólica muito forte. E, padre, lê para mim Deuteronômio 31, de 16 a 18. 16, 17 a 18. Deuteronômio 31, os versículos 16 ao 18, para encerrar. O Senhor disse então a Moisés: eis que vai descansar com os teus pais, e este povo se levantará para se prostituir com deuses da terra estrangeira em que está para entrar. Ele vai me abandonar, rompendo a aliança que com ele constituí. Naquele dia minha cólera se inflamará contra ele, e eu os abandonarei, e lhes ocultarei a minha face. Então ele Perceberam? Isso, continua. Então ele será devorado, e muitos males e adversidades o atingirão. Então, gente, tá bom, padre, deixa eu ver. É muito sério a expressão esconder o rosto. É a própria manifestação do abandono divino. É a própria manifestação do abandono divino. Gente, são 10 para as 4. Vamos direto para o versículo 29. Só para mais uma expressão que eu não quero que passe em branco. Versículo 29. Quem lê para mim? Já não esconderei deles o rosto. Já está discutido. Pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Gente, é muito forte. Eu quero só rapidamente derramar o espírito sobre Israel. Derramar o espírito é a expressão que eu quero que vocês tomem mais atenção e mais cuidado, porque, primeiro, derramar o Espírito Divino é extremamente raro no Antigo Testamento. Se a gente está acostumado, principalmente os evangélicos, pentecostais e neopentecostóides, né, se estão acostumados com essa expressão e com essa vivência do derramar do Espírito, no Antigo Testamento é uma situação e uma expressão extremamente rara. Em todo o AT, você só tem 5 vezes o derramamento do Espírito. Além desta, vocês têm em Isaías 32, 15, e Isaías, claro, 44, de 1 a 5, para vocês lerem em casa. Joel 3, 1, ou dependendo da versão, 2, 28. E Zacarias 12, 10. E Ezequiel 39, 29, é isso? É. Então, quer dizer, vocês têm 1, 2, 3, 4, 5 vezes só a expressão derramar o meu espírito. Primeiro. Segundo, derramar o espírito, mais para vocês que são cristãos muito mais tempo do que eu, sabem o que significa ou derramar o espírito ou descer o espírito. Quando você vê lá o relato, né, de João Batista, quando Cristo veio, e o espírito, né, é o Pentecostes, não é isso? Não é o Pentecostes, o derramamento do espírito no Novo Testamento, porque Pentecostes, claro, a gente sabe que é uma festa judaica, tal, enfim.
Mas fora no contexto. Segundo, ele está fechando toda a sessão de Gog e Magog, não está? E ele está se contrapondo, ele está só em Ezequiel, tá, gente? Só em Ezequiel está se contrapondo ao derramar outra coisa. Quem lê para mim 7 e 8, que já vão descobrir o que eu quero dizer. 9 e 8 depois. Vamos aí, já vão pegando o momento para mim. Estou prestes a derramar a minha ira. Alto para eu ouvir. Estou prestes a derramar a minha ira sobre você e esgotar a minha indignação contra você. Isso 7 e 8? 9 e 8. Sucedeu, pois, que, havendo eles ferido e ficando eu de resto, caí sobre a minha face e clamei e disse: Ah, Senhor Jeová, dar-se acaso que destruas todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém? Então, o derramar do Espírito está se contrapondo ao derramar a ira. Olha que coisa interessante. Derramar a ira tem todas essas ocasiões, essas ocorrências em Ezequiel. Não estou falando derramar a ira na Bíblia inteira, na Bíblia hebraica inteira. Estou falando em Ezequiel. Então, gente, o derramar o meu espírito é muito mais forte e significativo para encerrar essa sessão. E não se esqueçam que, quiçá, gostaram? Quiçá, como dizem alguns estudiosos, encerrar o livro de Ezequiel. Por quê? Porque nós vamos ver aqui na próxima aula que alguns estudiosos acham que esse acréscimo, esse bloco 40 a 48 é um acréscimo. Em todo caso, vocês quando começarem a ler, eu já vou dar a primeira dica. Atentem para a grande dependência deste trecho, deste bloco, melhor, de 40 a 48, com a teologia sacerdotal do Pentateuco. Atentem para isso. Atentem o seguinte, que quando ele começa, ele dá uma data. E esta data é 14 anos depois da queda de Jerusalém. Esta data. Se essa data, com que ele abre o bloco 40 a 48, for verdadeira, ele ficou silente quase 10, 11 anos. Porque todas as outras datas, se a gente fizer uma análise mais atenciosa, vai ver que são profecias e visões logo antes ou logo após a queda de Jerusalém. Então, o próprio texto já mostra um abismo aí de no mínimo uma década entre tudo que veio antes e esse trecho. Eu estou mais propensa a aceitar que ele é sim de Ezequiel, talvez com alguma outra interferência. O fato de ter esse 10 anos, 11, entre as últimas profecias que foram logo após a queda de Jerusalém e essa também não significa nada. Para mim, hoje em dia, não significa nada. Entendeu? Não significa nada exegeticamente, não significa nada. Não é um argumento que derrube a autoria de Ezequiel. Para mim, não é. Ao contrário de Isaías. Próprio Isaías e Deutero-Isaías, porque aí você tem claramente uma distância temporal do chamado proto para o Deutero-Isaías de 100 anos, gente. E as referências históricas mostram isso. E daí, tudo bem? Tudo bem. E daí, professora, então não vale nada? Por quê? Simplesmente uma pessoa também, vamos dizer, inspirada, se utilizou do nome de Isaías. Tanto vale que foi canonizado.
Tudo bem? Quem não for fazer hebraico bíblico está dispensado. Até a próxima aula, gente, é a última, tá? Ai,